Capítulo 14. Uma casa parecida a um porto. Uma longa fileira de fraldas brancas de pano, lavadas à mão, balançava suavemente no varal da janela. A incansável Maria limpava, cuidava e amamentava, mas estava feliz e orgulhosa de seus 3 filhos. Sorria divertida, à inveja do irmão Carlo, que desejava um menino e tinha 2 meninas. Antônio continuava com seu trabalho na companhia farmacêutica. Em 3 anos de casamento, tudo havia mudado para ele. De jovem, sem compromissos a não ser seus próprios pensamentos, ele havia se tornado pai de 3 crianças, mergulhado em novas e urgentes responsabilidades. Entretanto, ele e Maria viviam serenamente. Brigas e discussões não faziam parte do menu familiar. Alexandre entrou na família sem provocar ciúmes. Crescia fofo e forte, com 2 bochechonas que pediam para ser beijadas. Diferentemente de André, que tinha as feições da família de Maria e o tom de pele pálido dos Nogueira, Alexandre era uma reprodução em miniatura de Antônio, com a tez rosada de Maria. Sorridente e fácil de se lidar, ele evocava ternura. Pelas manhãs, quando Carlo passava pela rua, indo ao trabalho, assobiava para a irmã, a qual, se estivesse por perto, aparecia na janela para lhe dar o bom dia. Nas tardes, de volta do trabalho, ele a visitava, trazendo Lina consigo para ela brincar com os primos, e quando isso não acontecia, Lina aparecia sozinha, tendo driblado o controle da mãe. Os hóspedes mais frequentes da casa, além de alguns poucos amigos, eram Raquel e Neneta, 2 mulheres tão diferentes uma da outra como a noite do dia. Ambas, porém, moravam fora da casa dos pais, o que naquela época era um ato de ousadia para uma mulher jovem e solteira. Raquel vivia no centro da cidade com seu namorado, o pintor vietnamita Tranto. Sua vida oscilava entre períodos ricos e extravagantes, quando um quadro era vendido, e épocas de vacas magras, com a comida racionada na geladeira. Chegava na casa do irmão a qualquer hora do dia, carregando na bolsa uma faca de uns 25 centímetros de comprimento, caso alguém tivesse a péssima ideia de perturbá-la no caminho. Seu riso aberto e descontraído e suas brincadeiras eram a encarnação da mulher não convencional. Apesar do jeito moleque, ela tinha um quê de sensível, combinação esta que atraía fortemente Adriana. Raquel batia papos com os irmãos, a cunhada, mas sobretudo se divertia com as crianças, passava a noite no sofá da sala e ia embora na manhã seguinte com sua longa trança balançando sobre as costas. Neneta personificava feminilidade e charme. Os cabelos pretos caíam em cachos cheios que ela fazia, corrigindo seu cabelo liso natural que não estava na moda. No rosto oval sobressaíam 2 grandes olhos verdes claros, sempre atentos e prontos a perceber os arredores. Elegante, ou assim tentando ser, Neneta transpirava sensualidade por todos os poros, razão pela qual não tinha dificuldade em encontrar trabalhos como modelo ou representante de vendas em feiras. Mas ela era também engraçada e teimosa. Querendo viver plenamente a vida após ter quebrado as severas restrições de sua mãe, Neneta estava em busca perene de amor e felicidade. Chegava na casa da irmã com 2 bolsas, uma para seus muitos sapatos, todos de salto alto em diferentes formas e cores, e a outra para os vestidos e as lingeries de seda. Sua risada rouca e desafiadora ecoava pela casa como fresca brisa de outono. Mas outras pessoas logo se tornariam visitantes semanais da casa da rua Gastão Mesquita. Maria, estou pensando em ter reuniões regulares aqui em casa para conversarmos sobre a realidade política do Brasil, disse Antônio um dia. Maria olhou surpresa. E com quem? Perguntou. Com pessoas de Araçatuba que você conhece e outros estudantes amigos deles, respondeu Antônio. Os 2 estavam tomando o café da tarde, sentados um ao lado do outro no sofá da sala. Ele a abraçou pelos ombros enquanto conversava com naturalidade. Tudo para ele parecia simples e fácil. Tudo bem, disse Maria, ainda sob o efeito da surpresa. Ela confiava nele e, por experiência, sabia que os amigos de Araçatuba eram pessoas legais. Logo, não podia haver nada de mal em recebê-los em casa. Estou organizando este grupo como a extensão do outro do qual participo. Um pessoal me propôs para abrir um espaço de discussão aqui e achei que era uma boa ideia. Antônio continuou, focando no sentido político e social daquelas reuniões. Maria não sabia o que pensar. Sua preocupação era com os filhos e a família, o conforto deles.
mas não sabia o que dizer e se argumentar. Antônio parecia decidido e ela, por conta de seu coração generoso, acreditava que se empenhar pelo bem maior de muitas pessoas havia de ser algo bom. Acho que vamos começar na semana que vem, ele continuou. Como você quer fazer? Ela indagou. Eles devem vir aqui numa tarde de dia de semana. Ele sorriu. Você pode ficar se quiser. Ah, Maria refletiu. Tudo bem, Toninho. E concordou com as reuniões em casa. Uma após a outra, individualmente ou em duplas, várias pessoas bateram à porta do apartamento de Antônio numa tarde de outono de 1967. A maioria deles era homens, mas havia também 2 mulheres. Olhando à sua volta, notaram Regina, sentada numa cadeira. Ela os aguardava, com um sorriso nos lábios. Aos poucos, foram todos chegando e se sentando, conversando entre si ou esperando para ver como seria a reunião. A sala era simples, mas a atmosfera cativante, e todos mostravam-se curiosos e interessados. O grupinho se sentia escolhido e ansioso por aprender mais, discutir assuntos controversos e trocar ideias sobre o que estava acontecendo no país. Regina finalmente tomou a palavra, deu as boas-vindas e explicou o propósito do encontro. Eles estavam ali reunidos para melhor entender e discutir a realidade econômica, política e social do Brasil. Os estudantes se apressaram em fazer perguntas a respeito das notícias dos jornais, do governo, dos militares no poder. Queriam entender o que era real, o que era falsa informação, intencionalmente espalhada para enganar e confundir a opinião pública. Regina ouviu a todos e, quando eles se acalmaram, ela lhes disse que a confusão que eles manifestavam era o resultado de muita informação equivocada e da falta de critérios para entender o que estava acontecendo. O que ela pretendia com os encontros era justamente contribuir com novas perspectivas e dar instrumentos conceituais para que eles pudessem entender os fatos e, portanto, separar o joio do trigo. Os encontros seriam livres, e os estudantes poderiam convidar amigos e colegas que estivessem interessados, sempre antes conferindo se havia vagas disponíveis, porque o espaço para recebê-los era pequeno. Ela então pegou um livro e começou a ler uns trechos, interpretando o seu significado e usando-o para entender a situação brasileira. A reunião continuou por mais 2 horas e teria sido excelente se não fosse pelas crianças que circulavam entre os hóspedes, os quais, divertidos e enternecidos, acabavam por lhes dar atenção e assim quebrar a concentração do momento. De uma vez Maria teve de catar os 3 e levá-los com ela para o quarto por algum tempo, porém. Logo Adriana encontrava um jeito de abrir a porta e voltar para o grupo, e André ia atrás. A porta do quarto teve de ser trancada para a reunião prosseguir sem percalços até seu término. O grupo então se dissolveu aos poucos, não podendo sair todos de uma vez para não chamar a atenção. Maria reemergiu do quarto com as crianças, irritada por ter tido que ficar presas tanto tempo, e Antônio perguntou como estava a situação, e ela lhe disse que queria saber do encontro. Foi muito bom, Maria, ele disse sorrindo. Mas ela falou, as crianças deram trabalho. Pois é, penso que seria melhor você sair da próxima vez. O que acha? Concordo, sim. Elas estavam muito animadas por ter gente em casa, então vou fazer um programa com elas da próxima vez. Daquele momento em diante o grupo cresceu. Maria apressava os filhos para conseguir sair antes que os jovens chegassem. Mas com o passar das semanas a situação começou a lhe pesar. Havia dias em que correr para sair e dar espaço a outras pessoas não era agradável. Às vezes acontecia de ela ainda estar em casa quando os estudantes chegavam. Numa ocorrência, ela abriu a porta para uma moça que entrou com um ar de superioridade, sem nem olhar para ela e sequer retornar o seu oi. Isso a deixou muito brava e chegou a reclamar com Antônio. Ela se acha importante porque frequenta essas reuniões, enquanto eu sou uma simples mãe. Maria esperava que ele fizesse alguma coisa, o que não aconteceu. Antônio focava no objetivo político dos encontros e detalhes como estes não capturavam sua atenção. Sequer podia entender que a emancipação das mulheres que lhes permitia estudar e fazer política produzia também o indesejado efeito colateral de criar novas barreiras hierárquicas sociais e de valores, novas discriminações entre as próprias mulheres.
sem prestar muita atenção a este tipo de acontecimentos. Considerando-os pequenos e insignificantes, ele justificava suas escolhas como válidos eventos políticos. Maria não tinha o que retrucar. Ela concordava com o propósito dos encontros e não sabia como se defender desse tipo de comportamento. Ela mesma não tinha conceitos para compreender o que o nariz empinado da estudante queria dizer em termos de mudança social. Portanto, aguentou a situação e conviveu com ela da melhor forma possível. Mas uma noite Maria acordou com um ataque de asma. Com a garganta apertada que parecia que fosse se fechar por completo, ela não conseguia respirar direito. Preocupado, Antônio chamou o médico que morava em frente à casa deles, o qual prescreveu umas pílulas calmantes que ela tomou por uns dias. Evidentemente, a tranquilidade de Maria cobria uma agitação interna que tinha se tornado a ansiedade. Se fosse pelas reuniões, que não lhe agradavam, ou pelo que elas significavam em termos de perigos futuros, não se soube. Os sintomas desapareceram em poucos dias e ela parou com os remédios, e tudo pareceu voltar ao normal. As reuniões continuaram por uns meses. Ninguém da família de Maria sabia de nada. Um dia, Carlo, acompanhando a irmã com os sobrinhos de volta para a casa deles, notou aquela série de pequenos grupos de estudantes saírem do prédio. Obviamente, não moravam lá. Quem são eles? Perguntou, franzindo, desconfiado, suas grossas sobrancelhas. Amigos do Toninho, ela respondeu com calma intencional. Você conhece o Toninho. Ele gosta de bater papo sobre política e é isso o que eles estão fazendo. Carlo sabia e achava isso muito estranho. Ele não compreendia o mundo de Antônio e a necessidade de tratar de assuntos políticos. Tendo trabalhado desde os 10 anos de idade, seus pensamentos se restringiu à família e ao trabalho. Ouviu as palavras de Maria e manteve a expressão contrariada.